Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Agradeço a presença de todos. Eu sabia que hoje a frequência ia ser pequena, muita gente ainda viajando, ainda não chegou. Mas glória a Deus, onde há 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali Ele está presente. E eu creio demais que o Senhor está no nosso meio. Amém? Eu vou ler um texto para vocês que está no livro de Números. Se preferir, apenas escute. Números capítulo 6, do versículo 22 ao 26, diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhe-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, graças te dou de um modo especial hoje, especialmente porque o Senhor tem me sustentado com sua mão direita fiel, e de um modo muito, muito especial no dia de hoje, que completa um tempo da partida do meu amado, que o Senhor possa me ajudar na entrega dessa mensagem, e que nem um tio, nem uma vírgula se percam no dia de hoje, mas que o Senhor possa falar conosco de um modo especial, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, como eu disse na oração, o dia hoje não está fácil. Nesses dias, parece que até as redes sociais, elas resolvem se juntar para trazer a minha mente, ao meu coração. Não é que a gente queira esquecer, mas são lembranças que doem demais, não tem jeito. E hoje, o desejo do nosso coração é esclarecer o povo de Deus quanto às reais bênçãos do Senhor para o seu povo escolhido, bênçãos que já foram recebidas. E a maior de todas é que o nosso Redentor vive e já se levantou sobre a terra. E uma das evidências que eu posso trazer hoje dessa presença viva do Senhor é estar aqui, de pé, na presença dEle, fazendo sua obra, mesmo apesar de todas as dificuldades, de todos os pesares, de todo o choro, de toda a agonia do coração. A chamada bênção arônica nos traz a ideia de completude, de abrangência, de plenitude. Fato ratificado por outros servos de Deus ao longo da palavra do Senhor. E a gente não pode esquecer em nenhum momento que nós servimos ao Deus vivo, que age e interage conosco. Do contrário, nenhum de nós estaria de pé. Tenho acompanhado a vida de muitos irmãos e irmãs que têm passado estreitíssimos, mas que não têm negado a fé. Muitos andaram no caminho por certo tempo, mas se desviaram do caminho e negaram a fé. Esses nunca serviram ao Senhor. Porque os que servem ao Senhor, mesmo nas horas mais difíceis, mais dramáticas, nos estreitos mais estreitos, não desistem do Senhor. Estão ali firmes com Ele. Tem sido apregoada em nossos dias uma prosperidade rasa, fora dos padrões divinos, sempre voltada para as coisas materiais. A maior de todas as prosperidades é a prosperidade divina. O ter em detrimento do ser tem sido
o bordão de muitos que frequentam as igrejas mercado, lotadas, sempre com uma mensagem falando a respeito do ter, sempre o ter, e ter cada vez mais. E meu marido costumava usar uma expressão, ele dizia: a medida do ter não enche nunca. Aqueles que vivem à procura de encher seus depósitos físicos não se satisfazem nunca. E aqueles que não alcançam a qualquer custo tais bens acabam se distanciando, frustrados dos guetos eclesiásticos. Precisamos voltar aos rudimentos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A igreja contemporânea já precisa de uma nova reforma urgente. Precisamos voltar ao Santo Evangelho. Leia a palavra, leia, releia, tantas vezes quantas sejam necessárias. Leia um texto, não entendeu, leia de novo, peça que o Santo Espírito abra os olhos do seu entendimento para que você possa compreender aquilo que o Senhor deseja ministrar naquela leitura específica. E eu queria chamá-los para meditarmos um pouco sobre a ideia de completude das bênçãos do Eterno. Lendo essa bênção sacerdotal ordenada por Deus a Arão, para que com ela ele abençoasse seus escolhidos no passado, me vem à mente o que diz o apóstolo Paulo, falando aos Efésios, capítulo 1, versículo 3, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. O apóstolo também ratifica essa ideia de completude, de abrangência, já trazida por Deus por intermédio de Arão lá atrás. Diz o apóstolo Pedro na sua segunda epístola, capítulo 1, versículo 3: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Do que Pedro está falando efetivamente aqui? Sim, o Senhor já nos concedeu todas as bênçãos e todas as coisas que dizem respeito à vida e à piedade. Ele nos abençoou e nos deu. Os verbos estão todos no passado, é fato consumado. Como entender essa afirmação de Deus? Aqueles que têm os olhos apenas voltados para os teres e haveres materiais jamais vão entender isso. E o Senhor, Ele prometeu e já cumpriu. E todas as dificuldades que nós temos enfrentado nos últimos tempos são canais para que essas bênçãos cheguem às nossas mãos de modo visível, porque elas já existem nas regiões celestiais. As dificuldades, os relacionamentos difíceis, conflituosos dentro das famílias, são formões de Deus para esculpir em nós o caráter de Cristo. E um dos instrumentos mais efetivos desse agir de Deus são os relacionamentos familiares, entre cônjuges e entre pais e filhos. E quando o Senhor, Ele tem um propósito na vida do seu filho, é melhor cooperar. Se eu fosse você, eu cooperava. Vai doer menos. Que o Senhor, Ele fale aos nossos corações no dia de hoje de um modo especial. A gente tem falado sobre isso muitas vezes. E que nós possamos nos deixar ministrar pelo Espírito de Deus. Os escolhidos de Deus recebem a testificação do Santo Espírito em seus corações acerca dessas bênçãos. E eu queria chamar a sua atenção mais uma vez
presta atenção àquilo que o Senhor está fazendo dentro da sua casa, no meio dos seus relacionamentos familiares. É ali que a coisa funciona. Você ser cristão lá fora, onde ninguém lhe conhece, é fácil demais. Aí eu me lembro de uma expressão muito usada na família da minha mãe: eu quero ver o bom é no ruim. Vejamos algumas coisas. O Senhor nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo. Escuta isso aqui. Nos concedeu o seu perdão para os nossos pecados, a plena libertação do jugo maligno por meio do sacrifício do seu Filho Jesus. Isso aqui é a relação das bênçãos que nós já recebemos. Ele pagou o nosso resgate e nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor, Jesus. Escuta essa. Ele apagou as nossas transgressões, zerando a nossa história, nos purificando de toda injustiça. Ele nos fez filhos seus e nos encheu com o seu Santo Espírito. Ele nos tem alimentado e descedentado com a sua palavra viva e eficaz, que é água e pão. Água e pão do céu. O que mais nós podemos querer? Se verdadeiramente, somos das suas ovelhas, já recebemos o que necessitamos e devemos nos sentir plenos, satisfeitos, saciados. Mas tem ocorrido um fenômeno no nosso tempo, o fenômeno da insatisfação. Muitos filhos, maridos, pais, irmãos não têm sido convertidos por causa do testemunho dado por muitos ditos cristãos. Olha que coisa séria. Isso é sério demais. Muitas vezes, aquelas pessoas que você deseja tanto que se converta, a única Bíblia que elas têm acesso é você. E o Senhor vai cobrar de nós. Se verdadeiramente somos das suas ovelhas, repito, já recebemos o que necessitamos e devemos nos sentir plenos, satisfeitos, saciados. Contudo, tem faltado tanto o conhecimento dessas verdades eternas quanto a gratidão pela dádiva recebida. Nem tem havido o reconhecimento da dádiva, nem do doador dela. Assim, somos filhos ingratos. A gente tem uma facilidade tão grande de estender o dedo em riste para acusar as posturas dos irmãos dentro das comunidades. Hoje eu quero dar uma sugestão: que esse dedinho se volte para nós, para cada um de nós. Que ao chegarmos em casa, ao olharmos no espelho, que possamos dizer: Senhor, o que é que ainda precisa ser transformado em mim? A gente tem uma facilidade tão grande de perceber o que precisa ser transformado no outro. Não existe na palavra de Deus o ministério de fiscal da fazenda celestial da vida do irmão. Somos fiscais da nossa própria vida. Em terceiro lugar, a bênção ordenada por Deus a Arão para o Israel do passado tipificava o que ele faria a todos os seus filhos no futuro. O verdadeiro Israel de Deus, formado por judeus e gentios convertidos ao Cristo. O apóstolo Paulo, em sua bênção apostólica, assim abençoou os irmãos de Corinto: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. A bênção apostólica que temos ministrado semana após semana. Atendemos
para as palavras gloriosas dessa bênção maravilhosa. Se somos escolhidos de Deus, como eu creio que somos, e ainda estamos aqui, ainda há consertos em todos nós para serem feitos. Que o Senhor Ele possa falar conosco de um modo vivo, de um modo especial. E essa palavra não é uma palavra de acusação, é uma palavra na qual eu me incluo, porque ainda estou aqui. Se eu tivesse pronto, doidinha para ficar pronta, estou eu. Os que estão prontos já partiram. Em nossas igrejas cristãs costumamos ouvir ao final dos cultos a impetração dessa bênção apostólica pelos ministros de Deus. E eu repito, nunca paramos para meditar no seu conteúdo, na abrangência do seu conteúdo. Assim, as bênçãos do Senhor, que dizem respeito à vida e à piedade, abrangem todas as áreas da vida humana. Nada fica de fora. Se há bênçãos, há transformação efetiva. Nunca mais seremos os mesmos. Aqueles que um dia foram alcançados pela graça misericordiosa do Senhor, o Senhor nos chama como estamos, não para permanecer do mesmo modo. Eu me lembro que quando me converti, uma das maiores oposições recebidas foi da minha mãe. Dificilmente ela chamava meu nome, só chamava essa coisa daqui de casa. Essa coisa era eu. Ela disse, pronto, não tinha mais o que essa coisa inventar. Agora inventou de ser nova seita. E morreu com Jesus. Eu me lembro que já nos últimos dias de vida dela, eu não deixava de ir, não deixava de anunciar a palavra de Deus, de falar a respeito do Cristo, até que um dia ela resolveu fazer oração entregando a vida a Jesus. Minha mãe teve uma vida miseravelmente infeliz. Já contei o testemunho do que aconteceu com ela. O casamento dos meus pais foi uma grande vingança da parte dela. Eles estavam noivos, casamento marcado, vestido de noiva comprado, festa, tudo preparado. Faltando 15 dias ele chegou e disse, não quero mais casar com você porque eu casei com outra pessoa. Foi um fardo, foi um peso terrível. 6 meses ele foi traído pela jovem esposa e volta para ela. Ele tinha casado no civil e volta para minha mãe, e ela aceitou de volta por vingança. E a gente, quando escuta essa história, parece coisa de inventada, parece coisa de novela, mas eu nunca vi uma manifestação de carinho, né? Ela mandou tirar muitos filhos, engravidou, conseguiu ter 6, uma morreu depois de nascida, eu sou a mais velha. E como ela me achava muito parecida com meu pai, sobrou para mim bacana. E ela dizia o seguinte, essa coisa é a cara do pai dela. Até o dedo do pé pegado ela tem. Olha que coisa interessante. E o Senhor, no meio de tudo isso, no meio de uma família, de um catolicismo misturado com espiritismo e outros ismos, o Senhor foi lá e me tirou. O Senhor me alcançou. E eu glorifico demais esse Deus maravilhoso que um dia me alcançou com a sua maravilhosa graça. E naquela oração eu pedi que ela orasse comigo, perdoando meu pai. Meu pai foi primeiro, foi com Jesus, e ela também.
E eu glorifico a Deus, porque o Senhor é Deus de restauração. Não há nada que o Senhor não possa fazer. E uma das grandes manifestações de Deus na minha vida foi como Deus do impossível. E a gente tem falado sobre isso muitas vezes nesse lugar. O que é que essa breve meditação de hoje nos ensina? Em primeiro lugar, o Senhor nos tem abençoado e nos guardado por meio de sua infinita graça, manifesta através do Cristo. Graça é favor imerecido, nos fazendo eternos devedores de Deus. Em segundo lugar, o Senhor, através do seu amor misericordioso, já fez resplandecer seu rosto sobre nós. E por último, por meio do seu Santo Espírito, Ele já levantou seu rosto sobre nós e nos concedeu a paz que excede todo o entendimento. E ainda nos concedeu a plena comunhão com Ele e com os irmãos. Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações. Não deixe essa palavra se perder. Vá para casa, leia o texto de Números. Peça ao Senhor que fale ao seu coração de um modo especial. Foque naquele marido, naquela esposa, naquele filho, naquela filha que ainda não veio para Jesus. Invista na oração, mas invista também no testemunho. Que o Senhor, Ele fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém?